Olá, bem-vindo, bem-vinda! Você está no Eureka na TV. Ah, que legal tê-lo aqui conosco, sempre todas as tardes, nos acompanhando em nossos programas. E acabou aqui de soar um celular. Se o professor Marlos Geronasso estivesse aqui, eu diria, é o celular do professor Marlos Geronasso. Mas como ele não está, vou ter que dizer que lamento, mas foi do nosso diretor, nosso amigo Eduardo. Gente, bem-vindos ao Eureka. Não se esqueçam, estamos com você todas as tardes na TV Educativa, 3h30 da tarde e também reprises no sábado. E ainda também não esqueça de uma outra coisinha, que todo dia, pela manhã e à noite, estamos com você durante 5 minutinhos. 5 minutinhos onde falamos sobre educação, né? Os mais variados temas sobre educação. Eu, professor Marlos, professor Laércio e o professor Toniolo, né? No Eureka, no rádio 97.1, ali em torno de 10 para 7 até 7 horas. E à noite, ali em torno de umas 10 para meia-noite até meia-noite, estamos ali conversando com você a respeito de educação e dos temas voltados à educação. Aqui também, né, no nosso programa de TV, nós também conversamos com você sobre educação, mas outros temas mais variados também, tentando trazer para você informação, conhecimento, né? Debate sobre temas importantes que estão aí no dia a dia. Porque às vezes o que falta para nós? Debatermos os temas, né? Às vezes as notícias são colocadas, as informações são colocadas, mas falta o debate, o entendimento, a troca de ideias, não é? Que vai fazer a gente pegar os mais diferentes ângulos sobre os temas propostos. E aí trazemos temas de história, das diferentes áreas do conhecimento, como matemática, geografia, filosofia, sociologia, sempre tentando ajudar você que vai fazer o seu vestibular, a sua prova do Enem, assim como você também que gosta dos mais variados temas de cultura, de conhecimento, sempre estamos trazendo. E hoje eu vou falar diretamente com você, nós vamos conversar, só nós dois, tá? Sobre um tema bastante importante para nós entendermos a atualidade, o mundo em que vivemos. E que às vezes não é muito comentado, ou melhor, mesmo que comentado, às vezes não é explorado em determinados ângulos. Do que eu estou falando? Da Primeira Guerra Mundial. Opa, eu sei que aconteceu uma Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Sim, mas vamos conversar um pouco sobre ela e tentar buscar os envolvimentos dela com o seu tempo e mesmo hoje, a época em que vivemos. Então é justamente isso que eu e você vamos fazer hoje. Bater um papo rapidamente aí, durante esse tempo que temos de aula, sobre esse tema que é importante, como eu disse, até para entender os dias atuais, certo? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de pedir para o nosso diretor, senhor Eduardo, o qual já teve seu celular tocando, lamentavelmente, né? Não foi o dele, gente. Mas eu vou jogar a culpa para ele mesmo, de qualquer forma, tá? Então vamos lá. Se nós dermos uma olhadinha nos slides, tá lá Alemanha versus Inglaterra e França. Rivalidade e nacionalismo. Vamos entender isso, né? A Alemanha, ela se unifica ali por volta de 1870, assim como a Itália também, né? São dois países na Europa que se, digamos assim, se unificam
mais tardiamente em relação aos países ali como Inglaterra, França, Espanha, Portugal, né? São os dois países que mais tarde se unificam, se formam enquanto nação. E a Alemanha, logo que se estabelece como nação, ela parte para uma industrialização, para justamente, né, partir para essa industrialização para tornar o país viável, né? Para que ele se mantenha enquanto nação, enquanto país. É daí que este país industrializado, que parte para a industrialização, vai precisar do quê? Vai precisar de mercado consumidor para os seus produtos industrializados e vai sair em busca desses mercados. Só que vai sair de forma imperialista. Isto é, o que eu quero dizer com imperialista? No sentido de dominar regiões diferentes do mundo e torná-las suas colônias, para que estas regiões lhe forneçam mercado consumidor para as suas indústrias, mão de obra barata para buscar também matéria-prima. Então, essas regiões, essas diferentes regiões que a Alemanha parte para dominar, estas regiões terão que servir de mercado consumidor, fornecedoras de matéria-prima e de mão de obra barata, que irá justamente extrair essa matéria-prima e mandar para as indústrias, no caso, alemãs. O problema é, quando a Alemanha parte nesta busca imperialista por colônias na África, na Ásia, na Oceania, nós já temos dois grandes impérios coloniais, que é o Império Inglês e o Império Francês, sendo o Império Inglês o maior dos impérios coloniais da época, tanto que os ingleses falavam, né, de uma forma bastante exibida, né, não há lugar no mundo que o sol banhe que não tenha um pedaço do Império Inglês. Olha que nojo, ó que nojo, né? Quer dizer, eles eram senhores do mundo e não havia lugar que o sol banhasse que não tivesse ali um pedacinho do Império Inglês, já que eles estavam presentes no mundo inteiro. Pois é, mas a Alemanha vai partir em busca de territórios. E é então que nós vamos ter uma rivalidade que vai se estabelecer entre a Alemanha, que está buscando territórios coloniais, em relação aos impérios coloniais já formados, Inglaterra e França. Então aí estabelece-se uma rivalidade, inclusive nós vamos ter a famosa Conferência de Berlim, de 1884 para 85, em que a Alemanha justamente busca, né, os países imperialistas, não só a Inglaterra e a França, mas também a Bélgica e outros países, Portugal e tal, para justamente tentar fazer aquilo que ficou conhecido como a partilha da África. O que fica com quem na África? O que é de quem na África? Cá entre nós, uma pergunta simples. Pergunte para mim uma coisa que eu sei que está na sua cabeça. Algum africano foi convidado para esta reunião de partilha da África? Claro que não, né? Os africanos seriam aqueles a serem partilhados, assim como os seus territórios, né? Lógico. Os europeus se sobrepondo ao mundo e a África fazia parte desse mundo a ser subjugado pelos países europeus. Então os africanos, não, eles eram parte da partilha, aquilo a ser partilhado, assim como suas riquezas e seus territórios. Mas, se nós voltarmos para aquela imagem, aquela primeira imagem, está lá. Primeira imagem, meu grande e ilustre diretor. Isso, muito bem. Nós temos ali a rivalidade e o nacionalismo. E esse é um ponto muito importante, porque é aí que surge um tipo de nacionalismo extremamente perigoso. Antes,
quando surgiram as chamadas monarquias nacionais, no período moderno, no período da Idade Moderna, nós temos o surgimento das chamadas monarquias nacionais, que representam o surgimento do sentimento de identidade nacional, de pertencimento, de fazer parte de uma pátria, de uma nação. É aí que as monarquias se tornam nações, como nós entendemos hoje, né? E esse sentimento de nacionalidade, de pertencimento a uma pátria, como eu disse, de identidade nacional, surge aí, no período da Idade Moderna. Mas só que, na segunda metade do século XIX, com a unificação da Alemanha, surge um novo tipo de nacionalismo. Um nacionalismo que agora procura uma outra coisa, né? O sentimento de quem pode ser chamado de nacional e quem não pode ser chamado de nacional. Quem se identifica com aquilo que eu digo que é ser um elemento da minha nacionalidade ou aquele que não. E é nesse momento que surge o sentimento xenofóbico, de aversão ao estrangeiro, de ódio, de aversão a todo aquele que não pertence à minha nação, que não é a minha nação, né? Aí que se estabelece esse tipo de nacionalismo, de ódio, de aversão, tão presente nos dias atuais, né? Ele nasce justamente na segunda metade do século XIX. Nasce a partir daí e chega, lamentavelmente, ao século XX e aos nossos dias atuais. E hoje faz parte do sentimento de nacionalismo dizer quem pode ser da minha nação e quem não pode ser, né? Eu me identifico como elemento nacional e todo aquele que não concordar comigo ou não for igual a mim, nas minhas atitudes, nos meus padrões, nos meus comportamentos, nos meus sentimentos, é um cara que não é nacional, ele não é da minha nação, só eu sou. Cria-se, então, o sentimento xenofóbico tão perigoso hoje em dia, que foi perigoso durante todo o século XX e ainda persiste sendo extremamente perigoso, o que torna o nacionalismo algo extremamente arriscado e perigoso, como acabei de dizer. Bom, claro, né, esta rivalidade vai buscar esse tipo de nacionalismo alimentado pelo ódio. Quanto mais eu odeio, mais eu amo a minha pátria. Este é o grande perigo, né? É um nacionalismo alimentado pelo ódio. Ele se alimenta do ódio ao outro, a alguém que não representa a minha nação, alguém que eu coloco como rival da minha nação, ou alguém que eu coloco como traidor da minha nação. E portanto, se alimentando desse extremo ódio que surge aí. Bom, e é claro, né? Tem tudo a ver com esse momento, por exemplo, dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, porque, é claro, entre a Alemanha, que está buscando seus espaços imperialistas, e Inglaterra e França, vai se estabelecer esse extremo ódio e esse extremo nacionalismo. Mas nós continuaremos daqui a pouco, tá? Daqui uns minutinhos voltamos para chegar mais adiante nesse tema extremamente significativo que é a Primeira Guerra Mundial. Até daqui a pouco! Olá, estamos de volta, viu só? Rapidinho, demos uma paradinha, fizemos um break, você tomou a sua aguinha, fez o seu xixizinho e agora vamos começar de novo, vamos retomar o nosso bate-papo que estamos fazendo hoje, eu e você, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre digamos assim, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. E no bloco anterior, nós justamente comentamos sobre algo, né, extremamente significativo que nasce nesse período, da passagem do século XIX para o século XX, que é o nacionalismo xenofóbico, aquele nacionalismo que se alimenta do ódio, né, que se alimenta da aversão,
do ódio ao estrangeiro, ou daquele que eu coloco como rival, ou daquele que eu considero como traidor da minha nação, por concepções minhas, já que ele não pensa como eu, ele não age como eu, talvez ele não tenha a minha religião, talvez ele não tenha a minha cor da pele, sei lá, mas eu o coloco como o contraponto de mim. E, portanto, aquele que não é um elemento nacional como eu. A gente vê justamente esse nacionalismo surgindo aí na passagem do século XIX para o século XX e que vai marcar profundamente, a partir desse momento, o século XX inteiro e também, lamentavelmente, o século XXI em que estamos. Mas vamos adiante, vamos seguir com a nossa Primeira Guerra Mundial. Vamos lá para a segunda imagem, meu caríssimo diretor. E ali nós já temos os jogos de aliança que se formaram, já prevendo a possibilidade de uma guerra. Por um lado, temos a Tríplice Aliança, que vai se formar em 1882. Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que também ficou conhecido como potências centrais, né? E por que potências centrais? Evidente, se você pega o mapa da Europa, você percebe que lá no alto está a Alemanha, mais abaixo a Áustria-Hungria e bem embaixo Itália. E isso fica, de uma certa forma, ao centro da Europa, né? Da Europa, digamos, em relação à Europa Ocidental e à Europa Oriental. Beleza? Vamos voltar para a imagem? Vamos lá? E do outro lado da guerra, já prevendo a possibilidade do conflito, nós vamos ter a chamada Tríplice Entente, né, que vai reunir Inglaterra, França e Rússia. Pronto. Os dois lados para uma possível guerra estão prontos. O que falta? Aquilo que ficou conhecido como estopim, né? A gota d'água, aquilo que vai fazer a guerra começar efetivamente. E vamos adiante, e nós temos então o chamado estopim da guerra no próximo slide, que é justamente a chamada questão balcânica, ali na região da Europa, que desce e vai acabar na Península Balcânica, aonde hoje nós temos a Grécia, por exemplo. Mas ali nós temos Sérvia, Montenegro, Croácia, todos aqueles territórios ali, certo? Digamos assim, cá entre nós, ali, o que era considerado os primos pobres da Europa, tá? Bom, nesta região nós vamos ter uma disputa. O pan-eslavismo versus o pan-germanismo. O que é isso? Haviam duas pretensões opostas para a região. Uma, que queria a criação de uma nação de orientação germânica para toda aquela região. E, por outro lado, né, a pretensão de uma nação de orientação eslava. Né? Haviam essas duas forças contrapostas. E toma a região, no início do século XX, a Áustria-Hungria, de orientação germânica. Então havia já todo o direcionamento para aquilo que os eslavos não desejavam, né? E o que acontece a partir daí? Nós vamos ter, inclusive, ações que vão ser movidas por grupos terroristas, digamos assim, revolucionários, que vão tentar lutar contra a presença austro-húngara na região. E aí sabemos o que aconteceu, né? Vamos para o próximo slide, meu amigão? Vamos lá? Nós temos justamente o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, na Bósnia-Herzegovina, ali na região. Ele vai visitar a capital da região, Sarajevo, quando ele é assassinado efetivamente ali, né? Ele e a esposa são assassinados por um extremista sérvio, né? Que é justamente o Gravilo, que está ali aparecendo a foto dele. Ele acaba assassinando os dois. E isso, de certa forma, vai dar início à guerra, né? Porque a Sérvia daí
Desculpe, a Áustria-Hungria vai tentar punir a região e vir com tropas, e por outro lado virá a Rússia, também buscando suas vantagens para a região, principalmente um acesso para o que eles chamavam de o Mar Quente, que era o Mediterrâneo. A partir daí, as tropas dos dois lados vão se confrontar e inicia a guerra, que depois vai envolver os outros países. Pô, mas espera um pouquinho. Uma guerra que vai envolver 6 países, 3 de um lado e 3 do outro tão somente, e isso é chamado de guerra mundial? Não, calma. Esses são os países que vão iniciar. Ao todo, a Primeira Guerra Mundial vai envolver 34 países. Também não ache muito, não, tá? Porque a Segunda Guerra Mundial vai envolver 56 países. Tá? Também não é muito. Mas começam com esses 6, mas só que a coisa vai se expandir muito mais. Joia? Então vamos para o próximo slide aí, meu amigão, por favor. Vamos lá. A partir daí, nós temos o início da guerra, considerada a primeira guerra moderna da história. Por que primeira guerra moderna da história? Porque ela foi no século XX? Não. Porque muitos equipamentos, recursos que jamais haviam sido utilizados em guerra antes, ou pelo menos em grande escala, foram utilizados pela primeira vez nesta guerra. E lá estão para você alguns desses equipamentos. Por exemplo, os trens. Foi a primeira guerra que se utilizou de trens. Mas trens para quê? Vão se esconder atrás do trem, dar tiro? Não, não, não. Para movimentação de tropas, para rápida movimentação de tropas e equipamentos pesados. Os trens levavam as tropas e equipamentos pesados para várias direções diferentes, rapidamente, né? O que seria muito mais difícil, por exemplo, se fosse a pé, né? O que você levaria uma semana para percorrer 100 quilômetros, o trem fazia isso em poucas horas, né? Então houve uma rápida movimentação de tropas. Metralhadoras. Foi a primeira guerra que usou metralhadoras em grande escala. Sim, antes já haviam sido utilizadas, por exemplo, na Guerra da Secessão norte-americana, né? Mas, e depois em alguns pequenos conflitos. Mas, em grande escala, esta vai ser a primeira guerra que vai utilizar. E metralhadoras, a manivela, tá? Mas não deboche delas, viu? Não deboche delas, porque elas já davam em torno de uns 400 a 500 tiros por minuto. Bom, vamos adiante. O próximo equipamento, submarinos. Aí, já na Primeira Guerra Mundial, aparecem os primeiros submarinos. Depois também gases venenosos, dos mais terríveis, né? Que acaba depois, inclusive, sendo proibido, né? Por acordos internacionais, o uso de gás em guerras. Também os tanques de guerra surgem e são uma invenção, inclusive, inglesa, né? O tanque, inclusive, a palavra não quer dizer nada. Os ingleses justamente inventaram o equipamento e bolaram o nome para o qual os alemães não conseguissem identificar o equipamento. E o nome que eles bolaram foi tanque, que permanece até hoje. E também a primeira guerra a utilizar aviões. Aviões que, a princípio, eram usados tão somente para a localização de tropas e aí voltava para avisar, localizava as tropas inimigas e voltava para avisar. Em algum momento, eles se deram conta que, já que o avião ia lá, né, e identificava as tropas, localizava as tropas, por que já não jogar umas bombinhas, não é verdade? E aí começam efetivamente o uso de aviões em bombardeios. Justamente aí, né, na utilização que vai surgir com o decorrer do caminho. Aviões extremamente simples, né, gente? Aviões ainda de madeira, andavam a velocidade ridícula para os tempos atuais de 300 km por hora. Isso no céu é praticamente parado, tá? E as bombas eram carregadas no colo do aviador e ele jogava com a própria mão. Quer dizer, o rudimentar do rudimentar. Mas, de novo, não deboche, né? Destruiu muito e matou muito.
certo? Mas vamos adiante, vamos para a próxima imagem. E aí nós temos a guerra de trincheiras, porque no primeiro ano nós vamos ter essa intensa movimentação de tropas, como eu falei, mas já nos 2 anos seguintes nós teremos a guerra estacionada nas famosas trincheiras, né? Aqueles buracos abertos no chão, aonde o inimigo fica de um lado, o inimigo fica do outro, aquelas trincheiras que era uma podridão só, né? Ratos e tudo mais que você podia imaginar ali, sol, barro, chuva, tudo eles pegavam ali dentro. E entre essas trincheiras, a chamada terra de ninguém, né? Onde ninguém pisava, mas um ficava atirando do outro à distância e no meio dessas entre as trincheiras suas e as inimigas, aquele campo completamente destroçado, destruído. E aí eles ficarão por 2 anos, morrendo de doenças as mais banais, tifo, cólera, e eu digo as mais banais em relação à guerra propriamente dita, porque de tiro do inimigo, eles irão morrer, sim, sem sombra de dúvida, mas eles morrerão mais de doenças, inclusive a famosa doença da trincheira, que eram as feridas nos pés que apareciam pela umidade e que poderiam virar em feridas e dali gangrenar. E se o cara bobeasse, né, acabava perdendo até a própria vida e muitas vezes tinha que amputar a perna para poder salvar a própria vida. Algumas das situações vividas dentro das trincheiras. Vamos adiante, meu amigão, vamos lá? Mais um slide, por favor. E aqui nós temos a ideia do fim do romantismo na guerra. Como assim? Que foi a guerra que definitivamente acabou com o romantismo da guerra. Que romantismo da guerra? Vejam, na passagem do século XIX para o século XX, ainda se tinha uma visão, né, que a Guerra da Secessão já havia destruído um pouco dentro dos Estados Unidos, que é a ideia da guerra como uma grande aventura, a guerra como grande feito, né, para onde os pais tinham orgulho de mandar os filhos, aonde os jovens fugiam para a guerra. Por quê? Porque ela será efetiva guerra, primeira guerra, que vai colocar correspondentes de guerra no campo de batalha, que vai tirar fotos, filmar e mostrar o que é a guerra verdadeiramente. O horror, o total horror, destruição, morte. É isso que a guerra é. Não tem nada de grande aventura, não tem nada de orgulho numa guerra. Tem de terror, de horror, de pessoas que nunca voltarão bem, mesmo que fisicamente bem, a mente nunca mais será a mesma. E ali tem 2 imagens que justamente mostram isso. Digamos, um dos maiores escritores norte-americanos, Ernest Hemingway, que sobre essa guerra e outros eventos que ele esteve, mas para essa guerra ele escreveu O Adeus às Armas, que justamente mostra a experiência dele na Primeira Guerra Mundial. E ele foi um dos jovens que fugiu de casa nos Estados Unidos com a idade de 17 anos para ir para a guerra. E depois o nosso amigo Tolkien, que escreveu O Hobbit, e ele mesmo disse que muito do que ele colocou em termos de batalhas e de horrores de uma guerra num livro de fantasia, como ele escreveu, O Hobbit, foi muito do que ele viu dentro das trincheiras, porque ele esteve nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Bem, era essa conversa que eu queria ter com você sobre a Primeira Guerra Mundial. Poderíamos continuar num outro momento. Tem muito assunto a tratar da Primeira Guerra Mundial e assunto extremamente interessante, temas extremamente interessantes. Nos encontraremos novamente numa próxima vez. Tchau, tchau!